Bom dia para você, peço licença mais uma vez para estar em sua companhia nesta. Hoje é dia, vamos ver aqui fazer os cálculos que agora me deu aquele branco, né? Aquele famoso branco que dá naquelas pessoas que têm os seus cabelos brancos. Hoje é quarta-feira, exatamente dia 1º de julho de 2020. Eu, José Luiz Silveira Filho, me coloco na sua presença mais uma vez. Já me coloquei antes na presença do Senhor e agora estou me colocando na sua presença para que possamos ter um momento agradável nessa manhã. E eu quero contar a você um fato que aconteceu ontem maravilhoso. Para mim foi um sinal de Deus muito lindo. Uma das pessoas, eu procurei achar o nome dela, eu não consegui achar mais, porque foi no meio da live que ela mandou essa mensagem, eu li, eu não consegui achá-la, infelizmente. Peço até que, se ela estiver assistindo, essa pessoa possa entrar em contato comigo para mim poder falar o nome dela, agradecer, né, essa abertura que ela deu à ação de Deus. Ela me mandou a seguinte mensagem dizendo: por favor, José Luiz, fale para nós a respeito da palavra e do comportamento respeito. Então eu falei, legal, né? Eu achei que foi um sinal de Deus, porque nós ontem fizemos a última live referente às 7 maravilhas do universo e já temos aqui mais um direcionamento por parte de Deus para a gente dar sequência. Então você, meu amigo, minha amiga, que nos assiste pelas redes sociais, mande uma mensagem para mim dizendo o tema que você gostaria que a gente conversasse um pouquinho, tirasse dúvidas. E é claro, dentro daquilo que for possível, eu vou procurar pesquisar, analisar, né, refletir, buscar escritos para se basear nisso, como busquei hoje a respeito da palavra respeito, para que a gente possa entender o que é o respeito. E assim então você estará colaborando para o nosso trabalho através das redes sociais, com as nossas lives, com as nossas mensagens, falando a respeito de Jesus, do reino espiritual, a respeito da história, filosofia, comportamento de vida, enfim, todos esses temas que sempre nós, de alguma forma, estamos desenvolvendo aqui. E hoje, como foi pedido ontem, vamos conversar um pouquinho sobre essa palavra, ou esse termo, ou essa forma de você se comportar, que é com respeito. A palavra respeito, meu amigo, minha amiga, ela vem do latim e significa o quê? Olhar outra vez, ou um segundo olhar. Então, ou seja, a pessoa tem um comportamento, ou acontece alguma coisa, você que está olhando aquilo, você deve olhar de novo, não é? Ter um segundo olhar em cima daquela situação, daquela pessoa, daquele comportamento, daquela atitude, daquele jeito de ser, daquela decisão tomada, enfim, você ter, meu amigo, minha amiga, um segundo olhar, ou se não, olhar de novo. Olhe de novo e reflita naquilo. Então esse o significado da palavra respeito. E eu fui buscar justamente no documento mais antigo da humanidade, aonde poderia eu encontrar a palavra respeito e direcionamento a respeito do respeito, né? E eu achei justamente no escrito que, segundo que o Wikipédia ele nos ensina através das redes sociais, né? É o documento mais antigo que foi escrito. Esse documento foi escrito entre 2100 e 2050 antes de Cristo. 2100, 2050 antes de Cristo. Esse documento é um código de Ur-Nammu, que era um governador na época dessa civilização. Essa civilização que foi uma das primeiras, se não a primeira civilização que houve, são os sumérios, né? E nesse documento vem falando a respeito de três pontos fundamentais que eu pude analisar. O primeiro, a liberdade para uma vida digna. A liberdade para uma vida digna. Segundo ponto,
regras de organização para a sociedade. Regras de organização para a sociedade. E terceiro ponto, promoção da justiça. Ou seja, o poderoso não pode oprimir. O poderoso não pode oprimir. Só que se nós formos analisar esses 3 pontos, tem muita coisa a se falar, meu Deus do céu, né? Mas também tem muita coisa a se falar no mundo espiritual, e que é pouco falado. É mais falado no mundo humano, na sociedade, através de vários mecanismos, mas se fala muito pouco a respeito do mundo espiritual. E eu quero começar pelo mundo espiritual, né? Respeito. Deve haver respeito entre toda autoridade para com aqueles que estão submetidos à autoridade. E quem são as autoridades espirituais nos dias de hoje? Ou autoridades religiosas nos dias de hoje? São inúmeras. Se você participa, por exemplo, de uma igreja, e lá tem um grupinho da igreja, né? São 5 pessoas, elas são encarregadas de limpar a igreja. Então a pessoa que lidera essa equipe, ela deve proceder justamente dessa forma. Em primeiro lugar, ela deve procurar fazer com que as pessoas que estão seguindo as orientações dela sejam livres. Veja bem, mas não é uma liberdade assim formal. Eu digo uma liberdade da pessoa se sentir em casa. A pessoa chega, por exemplo, para fazer a limpeza na igreja. Um exemplo, eu sou coordenador da limpeza da igreja. Então, poxa vida, a minha obrigação é fazer com que aquela pessoa se sinta em casa. Porque ela se sentindo em casa, ela vai se sentir bem naquele lugar. Ela vai lá e vai trazer frutos para a casa dela. Não vai vir de um jeito e voltar pior. Porque viu um contra-testemunho aqui, porque viu uma atitude errada ali. Olá, gente. Eu nem sei como é que tá mais aqui, porque eu tava falando, né? Eu tava na live e eu já nem sei, sinceramente, digo a você, se eu continuo ao vivo ou não. Houve uma interrupção, né? Houve uma interrupção. E agora o senhor precisa me dar sabedoria para me saber como agir aqui diante dessa situação. Porque nós estávamos numa live falando a respeito de um tema e de repente o Lucineide, você está assistindo a minha live, né, agora? Me diz uma coisa, para você, eu comecei agora ou eu já havia começado antes? Porque a gente está falando sobre a palavra respeito. Estamos desenvolvendo esse tema. E se caso eu não falei, eu vou precisar repetir tudo de novo. Então eu peço que você que está assistindo, que eu estou olhando aqui, me dê um feedback se ao vivo ou eu entrei agora. Enquanto isso, a gente dá sequência aqui na nossa live, né? Falando hoje a respeito da palavra respeito. Não é? Ela está assistindo, mas eu não sei se ela está... a situação aqui agora ficou interessante. Porque nós estamos ao vivo, né? Então eu não sei o que está acontecendo. Mas eu peço que alguém que esteja assistindo a live possa me ajudar nesse sentido. Eu vou fazer uma rápida retrospectiva aqui. Nós estamos falando a respeito da palavra respeito. Por quê? Porque foi um tema sugerido ontem por uma amiga, né? Eu entrei agora. Ah, tá bom, Lucineide, obrigado. Vamos repetir. Deus é grande, né? Então, ontem, através de uma pessoa, né, eu fui... Bom dia para você também, Lucineide. Deus abençoe sua família, sua casa, né? E os seus. E como estávamos falando, ontem, depois terminamos a nossa 7ª palestra, ou mensagem, ou live a respeito das 7 maravilhas do universo. Uma pessoa me mandou uma mensagem, eu até acabei perdendo o nome dela, pedindo que eu falasse hoje sobre o tema respeito. Eu achei esse sinal como um sinal de Deus
para a gente fazer assim. Então eu quero deixar à disposição a todos aqueles que nos assistem para que possam nos ajudar, enviando para nós um tema que gostaria que seja abordado nas nossas conversas aqui pelas redes sociais na parte da manhã, né? E hoje nós escolhemos a palavra respeito. A palavra respeito, ela vem justamente na sua tradução do latim, nos ensinar que significa olhar uma vez, olhar outra vez, ou se não, olhar o segundo olhar. Ou seja, quando a uma pessoa, alguém, é porque eu parei e olhei pela segunda vez, ou eu parei e olhei outra vez aquela situação, né? Então isso é a palavra respeito, a tradução dela. Baseado nisso, eu fui buscar através do Wikipédia o documento mais antigo da cidade que fale a respeito desse assunto. Eu encontrei justamente o código de Ur-Nammu, que foi um governador da Suméria, que entre 2100 e 2050 a.C. desenvolveu esse código. E esse código, ele resumidamente, ele nos apresenta 3 pontos fundamentais. Primeiro, a liberdade para com a dignidade humana, para com a vida digna. Segundo ponto, regras de organização da sociedade. E terceiro ponto, a promoção da justiça, ou seja, o poderoso. Então esses 3 pontos são pontos fundamentais para que nós possamos caminhar então dentro desse tema respeito, E para que nós possamos, meu amigo, minha amiga, caminhar, nós precisamos nos colocar nessa situação. Então, primeiramente, nós poderíamos falar de respeito de vários âmbitos. O que a gente mais ouve falar a respeito da sociedade. O respeito dentro da sociedade, dentro do comportamento humano. Mas eu quero falar a respeito do respeito, ou da palavra respeito, dentro da espiritualidade. Para depois, se der, a gente entrar na parte humana que vocês já conhecem. Como se fala aqui de respeito, e um dos pontos é da autoridade, então se você exerce algum cargo de autoridade, é preciso que você que exerce o cargo tenha respeito por aqueles que estão, de alguma forma, submetidos à sua orientação. Agora, qual autoridade? De quê? Da mínima até a máxima. A mínima reflete na máxima. Qual é a mínima que nós poderíamos dizer? O respeito dentro de casa, a 4 paredes. Eu tenho que respeitar o meu filho e eu tenho que respeitar a minha filha. Inclusive, uma das primeiras vezes, que depois não aconteceu isso mais, que o meu filho levantou a voz comigo, eu chamei ele para uma conversa e falei para ele: filho, eu sou seu pai e você precisa aprender a me respeitar. Por quê? Eu te respeito. Eu respeito você, então você me respeita. Então, a partir daí, houve todo um desenvolvimento de relacionamento, né? E graças a Deus a gente se relaciona bem. Meu filho me respeita e eu respeito meu filho. A palavra de Deus diz, uma das cartas de São Paulo: pais, não aborreceis os vossos filhos para não desanimá-los. Ou seja, não desrespeite o seu filho, porque senão você desanima ele. Então, ou seja, respeite para você poder ser respeitado. Então o respeito começa dentro de casa. Depois de dentro de casa vem, vamos supor que eu seja o coordenador da equipe de limpeza da igreja. E sob a minha orientação estão 5 pessoas. Essas 5 pessoas, quando elas chegam no relacionamento comigo, elas têm que encontrar o quê? Um outro termo que está dizendo na lei aqui: liberdade. Para a dignidade. A pessoa tem que chegar até mim livre, sem restrições, sem bloqueio, sem se ver assim como se ela fosse a que está lá embaixo e eu estou lá em cima. Nossa, ele é o coordenador da limpeza. Tenho até medo de falar com ele, porque ele tem aquela postura de poderoso. Não, que postura de poderoso? Poderoso está lá em cima, é o Senhor. Aquele é o poderoso. Aquele tem direito de chegar olhando por cima, porque ele é Deus. Nós não temos direito, por maior que seja o cargo de autoridade que nós venhamos a ocupar. Nós temos o exemplo, Papa Francisco.
Ele já chegou lá chegando, resolvendo, organizando, por quê? Porque infelizmente o poder que era exercido lá era exercido com arbitrariedade, e ele chegou, veio corrigindo. Tá o exemplo lá. Tá o exemplo lá. Eu estou inventando, não, isso aí foi colocado várias e várias vezes nas redes sociais, através dos meios de comunicação. Eu não estou fazendo julgamento nenhum, eu estou só contando uma verdade para você. Que tem que começar de cima, e ele deu esse exemplo, e tem que começar de baixo, eu chefiando a equipe de limpeza da igreja. Então eu tenho que, primeiramente, a equipe da limpeza da igreja tem que fazer o quê? Lavar o banheiro. Então eu vou mandar os 5 lavar o banheiro, vou ficar sentadinho olhando? Não, eu também vou lavar o banheiro junto com eles. Junto com eles. Porque eu não sou mais que ele, eu tenho um cargo de liderança nessa equipe, mas esse cargo é para poder fazer com que aqueles 5 tenham uma harmonia entre eles. É fazer, educar. O que é a palavra educar? Tirar de dentro. É tirar de dentro daquelas 5 pessoas o que eles têm de mais lindo, as virtudes, as belezas. Em cima dessa realidade, eles se sentirem livres na minha presença. E quando fala assim, hoje é dia de limpeza, eles possam sentir aquela alegria no coração. Nossa, hoje é dia de limpeza, vamos estar juntos. Eu, o Zé Luiz, a Joana, o Paulo, a fulana. Por quê? Porque somos um. Somos um, e lá eu me sinto em casa. Eles são alegres, me acolhem, eles me ouvem, eles me dão conselho, eles se abrem ao que eu falo, prestam atenção no que eu digo. Ou seja, um relacionamento saudável, um relacionamento de harmonia. Isso é respeito. Isso você encontra? Preciso falar, né? Está em escassez. Está em escassez. Por quê? Devido à falta de instrução. Porque aquele que é líder, ele tem que saber instruir. Ué, se eu estou vendo um problema entre aquelas 5 equipes ali, eu estou vendo uma pessoa ali que está mais retirada, ela está meio triste, eu tenho que chamar ela para uma conversa. Ô minha amiga, o que está acontecendo? Você está triste, né? O que houve com você? Ou seja, se colocar aberto para ouvi-la, para partilhar, criar uma harmonia entre nós 6 ali. Uma harmonia tamanha como a da igreja primitiva, aonde as pessoas não precisavam ser convidadas para participar da igreja. Eles viam quem participava e ficavam encantados. Falava, gente, que é aquilo? Que alegria daquele povo! Que unidade, que harmonia! E é claro, Deus flui ali, Deus explode ali, de tanta maravilha que acontece. Eu quero participar lá. Como é que eu faço para participar do grupo de vocês? Porque vocês são diferentes, vocês são unidos, vocês se amam, sabe? Não há entre vocês inveja, ciúme, um querendo ser mais que o outro, um querendo achar que é superior ao outro. Não, aí é todo mundo igual. Todo mundo igual. Gente, quando as lideranças começaram a participar dos movimentos, juntinho ali, igual a todo mundo, aí sim nós podemos dizer que o respeito começou a ser implantado dentro do mundo espiritual. Jesus foi assim e deixou esse exemplo para nós. Você imagina bem, você se aproximar e caminhar junto com doentes. Com doentes. Jesus andava no meio dos doentes. Jesus andava no meio dos pobres. Ele de vez em quando topava com aquela galera da alta lá, que achava que era tudo 100% Deus, né? Só que chegava lá, havia divergência de pensamentos, porque aquele povo que estava lá pensava na autoridade. Não, eu sou fulano, eu fui constituído pelo fulano de tal, pelo cicrano, então eu entro já na reunião assim, olhando de cima para baixo, porque eu sou autoridade nesse local, não é? E todo mundo já olha para aquela pessoa entrando como se tivesse tudo com medo. Nossa, é o fulano que chegou, ao invés de se alegrar, nossa, ele chegou, o nosso irmão. Então, quando nós falamos a respeito de respeito, o respeito começa dentro de casa, passa para a minha liderança, no mínimo contato que eu tenho, e depois vai crescendo. Vai crescendo. Aí você fala, mas e aqueles que lideram? eu vou omitir agora, tá? Porque eu não posso falar muita coisa. Mas aqueles que lideram uma massa maior, como que fica o respeito? O primeiro lugar, se eu fosse constituído, eu, José Luiz, para liderar uma massa maior,
eu ia pedir a Deus que me ajudasse a colocar como uma pessoa para me ajudar, alguém que tivesse sabedoria de Deus. Porque a sabedoria se antecipa às virtudes dos acontecimentos. A sabedoria se antecipa à proteção de uma raça, de um povo. É aquilo que faz com que a pessoa consiga enxergar lá na frente aquilo que está acontecendo aqui. E ela se antecipe, organizando a sociedade. Ela se antecipe. Não é fazer na hora, não. Fazer na hora não é antecipação. É fazer antes. É fazer antes. Não é? Então você imagina bem. Eu não quero entrar em polêmica, então eu não vou entrar nesse assunto de pandemia, não. Mas veja bem que ali tem um rio, né, lá no fundo, tem um rio e tem uma rachadura do rio até o prédio, que é logo em frente. Então alguém que tem sabedoria, ele vai perceber a rachadura. Vai perceber a rachadura, o rio, a rachadura, e vai então fazer um mapeamento daquele lugar. E vai através dos meios olhar o que está por baixo daquela terra. Ah, tem um encanamento ali. Muito bem. Funciona? Funciona. Mas e a rachadura? De onde vem? Então, ou seja, o líder ele vai ter sabedoria para se antecipar. Por quê? Porque se ele deixar aquela rachadura ali, vai passar o tempo, a água vai vindo, vai entrando, vai acabar abalando toda a estrutura daquele edifício e de repente aquele edifício, depois de 10 anos, 15 anos ou 3 anos, vai desabar. Então a pessoa que tem sabedoria, e é claro, por ter sabedoria ela se antecipa aos acontecimentos, ela vai falar, vamos organizar, vamos resolver isso agora, porque para que daqui 3 anos esse prédio não venha abaixo. Só que o que acontece nos meios de comunicação que nós analisamos e percebemos quando diz respeito à construção? Acontece isso? Claro que não. Não acontece isso. Né? Não acontece isso, de forma nenhuma. Acontece quando está na hora, depois que desabou, aí eles vão trabalhar para que não venha desabar o outro prédio. Mas já houve o primeiro desabamento, já morreu um monte de gente. Ou seja, meu amigo, a sabedoria, ela se antecipa a tudo. Então eu como líder, porque eu não sou o bambambam, eu fui constituído líder e não sou o dono. Eu fui constituído, me deram essa responsabilidade para que eu desempenhasse essa função com amor, com humanismo. Então eu vou utilizar o quê? A sabedoria que Deus me deu para poder organizar isso. E como de repente eu tenho os meus atributos como líder, eu não posso ver isso, eu tenho que nomear pessoas assim. Só que as pessoas são nomeadas assim pelos seus talentos, pelos seus dons, ou são nomeadas pelos cursos que ela tem? Gente, cursos tem um monte. Sabe, a pessoa vai fazer um curso de jardinagem, por exemplo. Faz lá. 100 mil pessoas faz curso de jardinagem. Você pega 10 ali que tem dom da jardinagem. Então é esses que tem dom da jardinagem que tem que estar na liderança. Ué, eles têm o dom. Eles têm o que os outros não têm. Mas os outros não têm nada? Não tem. Os outros têm, mas não aquilo. Outras coisas que precisam ser exploradas. Então aí que está justamente a sabedoria. Então quando aqui a lei de Ur-Nammu, em 2100, 2050 a.C., ela vem nos falar a respeito de organização, está falando disso. Quando vem falar a respeito de liberdade, está falando daquilo que o líder dá para que aqueles que estão ao seu redor possam estar assim. Gente, a coisa mais gostosa que tem é quando você tem um amigo e quando você está diante dele, você está livre. É verdade ou não é? Nossa, você conversa longas horas, você se abre, você conta, você ouve, vocês riem junto, vocês planejam as coisas, aquele tempo passa voando, porque a liberdade ali, a liberdade. E veja bem, as leis foram feitas nessa época para que houvesse a liberdade entre a população daquela sociedade. Então veja bem,
Primeiramente, o líder não é o dono. Ele foi constituído simplesmente para poder colocar a serviço daquela equipe, daquele grupo. Então ele não tem nada de se achar o xerifão. Aqui quem manda sou eu. Pá! E bate na mesa. O que é isso? Ele não é dono. Ele não é dono. Ele foi constituído, foi colocado a ele a incumbência dele desempenhar aquele cargo para beneficiar a humanidade, para tirar de lindo que está dentro do ser humano, para poder proteger o ser humano dos incidentes e acidentes que ocorrem dentro de uma sociedade, dentro de uma natureza ou dentro do mundo espiritual. Ou seja, a pessoa tem que ter esses princípios, ela deve desenvolver esses princípios, ela deve fomentar esses objetivos para que haja então uma harmonia dentro de um relacionamento. Por isso eu digo a você, meu amigo, por isso eu digo a você, minha amiga, pense muito bem, analise muito bem. Se você é um líder de alguma coisa, realize essa liderança baseada nesses princípios. A liberdade da pessoa, a organização de tudo aquilo que está sendo feito, com sabedoria, vendo o que está ali atrás. Que está ali atrás. Eu me lembrei de um político, né? Que ele tinha o dom da sabedoria, mas ele também tinha um lado nele meio negro, né? Que ele desviava dinheiro. E ele sempre candidatava e sempre ganhava a eleição. E o povo falava assim, ah não, eu voto nele porque ele rouba, mas faz. Por quê? Porque ele se antecipava. Então se ele via um crescimento populacional numa certa região da cidade, ele já elaborava ali uma estrada para que facilitasse a transição daquele povo. Então ele se antecipava e isso deu a ele tamanho mérito, meu amigo. Aqui sumiu, aqui, agora apareceu uma diferença aqui na tela, não sei o que aconteceu, mas tudo bem, vamos seguindo, né? Mas, meu amigo, veja bem, a situação chegou a tal ponto que as pessoas falavam assim, não, a gente releva o que ele faz de roubo, mas ele é um homem que pensa no povo, então eu vou votar nele. E ele ganhava as eleições, e ganhava, ele não perdia. Ele não perdia, mas por quê? Porque é tão isso, nos dias de hoje, a liderança com sabedoria, e a pessoa que é líder, em vez de ela agregar a ela quem é sábio, quem tem discernimento, não faz isso. Infelizmente se apresenta até ela, são indicações de conhecimento envolvidas à política. Então, por exemplo, eu sou o coordenador de um momento de oração e eu tenho que colocar uma pessoa ali para fazer o acolhimento desse povo. Então, ao invés de eu colocar alguém que tem o dom de acolher, a pessoa anda com um sorriso nos lábios, dá atenção para o outro, ouve a pessoa, não, eu coloco o fulano, porque o fulano ele é sobrinho de um outro líder lá, que é maior que eu, então eu tenho que agradar ele. Então, para me agradar o líder maior, eu ponho o sobrinho dele para fazer o acolhimento, mas o acolhimento não é para ser feito pelo sobrinho desse homem, é para ser feito para quem tem o dom. Quem tem o dom? Aquele que anda com um sorriso no rosto, que é uma pessoa aberta, comunicativa, que dá atenção, que conversa com o outro sobre o assunto do outro, que ouve a pessoa falar. É esse que tem que estar no acolhimento, mas não, esse aí não entra. Ele não tem atributos para isso, é o filho lá do amigo do fulano que é mais alto que eu, e eu tenho que colocar ele, porque quando eu for subir ele vai olhar e falar, o Zé Luiz me ajudou, colocou meu sobrinho lá, então vamos subir ele também. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona, de forma nenhuma. Deus constituiu homens e mulheres com dons para colocar-se a serviço. Então, se a pessoa tem prioridade, às vezes até, desculpa eu ser verdadeiro com você, meu amigo, a pessoa tem até faculdade para acolhimento, ela tem doutorado de acolhimento, ela tem mestrado de acolhimento, ela fez um estágio na faculdade dos Estados Unidos, ela fez um estágio na faculdade da China, ela fez um estágio na faculdade, então ela está cheia de títulos e ela tem o dom para acolher. Só que ela chega lá
Tudo bom? Seja bem-vindo. Pode sentar ali. Oi, poderia falar com o senhor agora, não tem jeito, porque agora estou dando atenção aqui, tem muita gente. Aí depois, não tem, sai daqui, tem outros compromissos. Veja bem, esse é o doutorado. Agora o outro lá, que às vezes não tem o doutorado, mas ele tem o carisma do negócio. Ele olha, a pessoa se sente à vontade, nossa, eu vou lá, porque aquele acolhimento da portaria faz com que eu participe daquela reunião. Aquele rapaz, ou aquela moça, ou aquela senhora, ela é tão aberta, ela tem um dom tão maravilhoso, que me chama aí para lá. Ó a diferença, meu amigo. Ó a diferença, minha amiga, daquele que tem o dom e daquele que tem títulos, diplomas. Claro, se o que tem dom tiver diplomas, melhor ainda. Ele vai fazer com muito mais tenacidade isso. Mas às vezes não é bem assim. Então, ou seja, é preciso investigar. Investigue, analise, use a sua inteligência, meu amigo, minha amiga. Analise o comportamento da liderança. A partir do momento que a pessoa se colocou como líder, ela está dizendo assim, ó, pode me observar. Ela se colocou como líder, então ela está querendo que você observe ela. E não é errado você observar. É pecado ficar julgando. Não tem nada de julgamento. Se a pessoa se colocou líder ali naquele local, Deus a constituiu assim, ela tem que ser avaliada. Porque ela pode estar fazendo coisa errada. E aí? Então a liderança, tanto nas coisas espirituais quanto na sociedade, é a mesma. É a mesma. Sabe? Acontece às vezes fatos, né? Até mesmo lá em casa. Aconteceu um fato, por exemplo, na vida de um dos meus filhos, que ele mudou, ele teve uma opção diferente numa situação que ele estava realizando e mudou. Eu não podia falar nada, eu não podia chegar lá e falar assim, meu filho, não pode fazer isso. Não, ele escolheu. Ele deve ter os motivos dele ter mudado. Ele caminhava do lado A, ele foi caminhar do lado B. É uma opção dele. Ele estava fazendo errado? Não, estava fazendo certinho. Mas ele saiu do A e foi para o B. Só que às vezes os pais não têm discernimento, chega lá, você saiu do A, você foi pro B, não podia, porque o A é assim, 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 e você largou o A. Não, acho que o pai não deve fazer isso. Ele tem que respeitar, ué. Agora, se a opção foi uma opção negativa, que vai trazer malefícios, aí sim o pai tem que entrar. Agora, se é uma opção digna, você tem que respeitar a pessoa. Se ela escolheu, ela quis, vamos respeitar. O que nós podemos fazer é isso. E o que nós não podemos fazer? A gente ora, a gente busca a Deus, a gente convoca, pede aos anjos do Senhor, pede a graça de Deus, mas temos que estar de olho. Os pais têm que estar de olho nos filhos, Eu sempre fiquei de olho nos meus. Embora às vezes nem parecia, mas eu estava atento ao comportamento, ao jeito que fala, à maneira que fala, a companhia que tem, o horário que entra, o horário que sai. Eu fico na minha, quietinho, eu não sou muito de ficar falando muito não, mas eu estou observando. Então observe, meu amigo, minha amiga, a liderança da sua igreja, observe a liderança do seu grupo, no seu trabalho, observe a liderança dos políticos. Precisa observar, né? Todo mundo contribui para a gente observar. Observe, analise e escolha realmente as pessoas que têm princípios de respeito. Respeito pelo próximo, respeito pela liderança, respeito pelas leis, respeito pela sociedade, respeito pelo cuidado do povo. E com certeza, meu amigo, você estará contribuindo para um mundo melhor, tanto humanamente quanto espiritualmente. Que o Espírito Santo de Deus venha trabalhar no nosso coração nessa manhã. E não se esqueça, meu amigo, minha amiga, mande para nós, através da sua mensagem no Facebook, lá no Messenger, ou através de outros caminhos que você queira, o tema que você gostaria que a gente abordasse, que a gente conversasse aqui. Pode ser qualquer tema. Quando eu estava no rádio, eu me desafiei, né? Porque eu falava assim, eu não preparava a mensagem que eu ia falar. Porque quem mandava a mensagem era o próprio ouvinte. Então o ouvinte me ligava dentro do horário do meu programa, não era antes não. E falava ao vivo, alô, oi Joana, como é que tá a senhora? Zé Luiz, tudo bem e tal? Olha Zé Luiz, eu gostaria que você falasse para nós, e só ao vivo, né?
sobre o Salmo 22, é possível? Eu falei, sim, é possível sim, dona Joana, vou falar. Vamos pedir a Deus que nos dê sabedoria para a gente partilhar um pouquinho sobre o Salmo 22. Aí eu jogava o comercial, porque ao mesmo tempo que eu fazia a locução, fazia sonoplastia, né, mexia nos aparelhos, então eu jogava o comercial, eu tinha o que? 3, 4 minutos para me preparar aquela mensagem, que era achar ela na Bíblia, dar uma lida nela, né, procurar entender o que está acontecendo, e logo em seguida eu entrava fazendo o Momento da Palavra dentro do programa. Momento da Palavra chegando no seu rádio. Entrava uma musiquinha suave, aí eu entrava. Gente, quero convidar você a pegar Salmo 22, abra comigo e vamos partilhar. Pedimos a graça de Deus e assim a gente ia caminhando dentro do rádio. Na época, né? Velhos tempos, né? Eu estou falando para vocês de 1997 até 2004. Foi essa época que eu tive no rádio, né? Aí depois disso eu fui para as redes sociais. Comecei no YouTube, aí fui para o antigo Orkut, né? Lembra do Orkut? Aí veio depois Facebook e aí estamos até aqui. Mas meu amigo, minha amiga, mande para nós a sua mensagem para que nós possamos partilhar, conversar, dialogar. E eu vou ficar muito grato com a sua atenção. Peço também que você entre no meu canal no YouTube, José Luiz Silveira Filho. Nós temos alguns vídeos ali de mensagens, você pode nos ajudar muito curtindo os vídeos e muito mais se inscrevendo. Porque eu estou com 300 e poucos inscritos no YouTube. Quando eu chegar a 1000 inscritos eu vou poder fazer uma live ao vivo, ou lives ao vivo dentro do YouTube. Você estará colaborando muito com o nosso trabalho de evangelização. Deus abençoe você mais uma vez. Foi muito bom ter estado contigo, meu amigo, minha amiga. E não se esqueça de uma coisa. Você tem talentos dentro de você que precisa colocar para fora. E Deus convida você a realizar isso. Fique com Deus, até uma próxima ou até amanhã, nesse horário, com as nossas lives aqui nas redes sociais. Tchau, tchau.